A gente sabe muito bem que hoje, como eu disse, a realidade da medicina é completamente diferente. Se a gente pensasse aí 30, 40 anos atrás, você aqui que está assistindo essa live, seja aqui ao vivo ou mesmo depois, que tem um familiar, um pai, um avô que era médico, você perguntava para ele como era essa relação do médico do paciente. Antigamente, nós ainda tínhamos uma relação de superioridade quando a gente compara ali com o paciente. O que é que eu quero dizer com isso? Você propunha um tratamento, você orientava o seu paciente e ele praticamente acatava sem pestanejar, sem contestar. Mas isso é uma realidade da medicina de 30, 40 anos atrás. Hoje, essa relação é completamente diferente. O paciente ele está muito mais empoderado. E por que isso aconteceu? Porque a gente vive na era da informação. Então o paciente ele é muito mais informado. E para além desse empoderamento do paciente, vieram outras tantas legislações, resoluções ou mesmo interpretações da lei que acabam dando um ar de superioridade para o seu paciente. O que é que isso quer dizer? Na relação médico-paciente hoje, o paciente está aqui na posição de superioridade e o médico está aqui na posição de inferioridade. O que é que eu quero dizer com isso? O paciente já chega em muitos casos impondo: olha, doutor, eu quero seguir por esse caminho, eu quero fazer esse tratamento, eu quero esse ou aquele exame. E quando a gente transplanta essa realidade para a nossa publicidade, isso significa que o paciente ele está com o poder de escolha na mão, ele está com o poder da informação na mão. Ou seja, não há a menor hipótese do paciente chegar para uma consulta privada, para uma consulta particular, sem antes ter olhado todas as informações sobre aquele médico, sem antes ter acessado todas as redes sociais daquele médico. E aí vem o primeiro dilema. Se você não está inserido neste contexto, sobretudo de rede social, o paciente dificilmente ele vai te procurar. Dificilmente você vai ser ali a primeira opção ou a opção que ele vai buscar para realizar o tratamento ou o procedimento dele. Isso ainda é mais dramático e emblemático quando a gente vai para determinadas áreas de atuação da medicina. Vamos pensar aqui naquele colega que é dermatologista, naquele colega que é cirurgião plástico, naquele colega que faz algum tipo de procedimento para correção de assimetrias no corpo do paciente. O paciente só vai procurar um profissional onde ele veja os resultados, onde ele veja que tipo de entrega, que tipo de transformação aquele procedimento pode realizar na vida dele. Então não tem hipótese hoje em dia, com a era da informação, que o paciente busque um médico simplesmente porque ele é médico. Ele quer saber quais foram os seus resultados. Ele quer saber qual a transformação que você promove na vida dele. E como que a gente pode fazer isso, se não através da nossa comunicação, da nossa publicidade? E aí vem o primeiro grande embate, porque a gente tem um conselho aqui, por um lado, que restringe muito essa atuação. Eu digo o seguinte, e aqui é uma tese minha, tá? Algo que eu defendo da minha experiência empírica, defendendo colegas, conversando com colegas e conversando também com o próprio conselho. Hoje a gente vive uma realidade muito complexa. O médico ele está em posição de inferioridade, inclusive quando a gente compara com outras áreas da atuação, com outras atividades da área da saúde, como por exemplo odontologia, fisioterapia, biomedicina. Afinal de contas, o é enraizado com aquela cultura da medicina de 20, 30 anos atrás. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa apertar um pouco essa ferida, porque os conselhos eles precisam oxigenar esse debate, precisam atualizar as resoluções, essas normas para a realidade que a gente vive no século 21, em pleno 2023. Não dá para a gente ser regulado, para a gente ser regulamentado por uma ideia de medicina de 30 anos atrás. Hoje nós já somos 543 mil médicos. Então a gente precisa ter uma leitura que para você se diferenciar nesse mercado, você vai precisar fazer a sua publicidade. Então, evidentemente, quando a gente se compara com outras áreas de atuação, com outros campos de saúde,
o médico está numa posição de inferioridade. Ele não pode se posicionar, ele não pode fazer publicidade.